para as esposas dos melhores cirurgiões plásticos de Hollywood. Sim, mas até o formato do seu rosto muda. Não, não é. Não fiz nenhuma cirurgia plástica facial. A ligação entre riqueza e desejo é inegável. Quanto mais você tem, mais você pode conquistar. Mas será que deveria haver algum limite para esse acesso irrestrito? Especialmente quando o campo da cirurgia plástica se torna um campo de batalha pela transformação pessoal? Embora a cirurgia plástica tenha uma longa história e seja geralmente segura, erros cometidos nessa área podem ter consequências graves. Hoje, convidamos você para uma jornada fascinante através de 20 procedimentos desastrosos de cirurgia plástica realizados por celebridades. A tendência a comportamentos viciantes pode levar a caminhos arriscados, como se vê no caso de Hong Mi-ok. Ela ficou obcecada por cirurgia plástica, o que teve consequências trágicas. Inicialmente uma modelo e cantora de sucesso, An começou sua jornada no mundo dos cosméticos aos 28 anos, buscando uma pele impecável. Ela chegou a se mudar para o Japão para se submeter a diversos tratamentos. Com o tempo, sua busca constante pela perfeição fez com que os médicos se recusassem a realizar novas cirurgias. Ao retornar à Coreia, sua transformação foi tão drástica que seus pais não a reconheceram. Embora inicialmente tenha procurado ajuda psiquiátrica, ela parou de frequentar as sessões e encontrou um cirurgião plástico que concordou em continuar seu tratamento. Ela finalmente encontrou um cirurgião que realizava injeções de silicone e fornecia os materiais necessários, incluindo silicone e seringas, para a autoaplicação. Quando seus suprimentos acabaram, em um ato de desespero, ela começou a injetar óleo de cozinha no rosto, o que causou inchaço severo, cicatrizes e desfiguração. Sua história despertou a compaixão do público e várias doações foram feitas para ajudá-la a recuperar sua aparência. No entanto, apesar de 10 cirurgias, apenas parte da substância foi removida e o tamanho de seu rosto diminuiu. Hang, que tem mais de 60 anos, trabalha atualmente em uma loja de roupas de segunda mão e depende de assistência governamental. Sua maior esperança é restaurar sua aparência original, o que serviria como uma lembrança pungente dos efeitos devastadores de seu vício em cirurgia plástica. O caminho percorrido por Mickey Rourke em busca da cirurgia plástica difere do de muitas outras estrelas que procuram o rejuvenescimento facial. Ele não optou por tratamentos estéticos para combater o processo de envelhecimento. Em vez disso, sua decisão foi ditada pelas graves lesões faciais que sofreu durante sua carreira no boxe. Na década de 1990, Rourke, um ator experiente, começou a praticar boxe profissional, um esporte pelo qual era apaixonado desde a juventude. Ele foi um boxeador amador de sucesso, ostentando um impressionante recorde de 12 nocautes consecutivos nas décadas de 1960 e 1970. A decisão de se tornar um boxeador profissional provou ser frutífera, já que ele permaneceu invicto em 8 lutas, das quais 6 foram vitórias, 4 por nocaute e 2 empates. No entanto, os ferimentos em seu rosto foram graves. Rourke sofreu fraturas no nariz, um corte na língua, uma fratura no osso da bochecha e até mesmo perda de memória de curto prazo. O homem que antes reconhecíamos das telas de televisão passou por inúmeras cirurgias reconstrutivas para restaurar suas feições. Infelizmente, ele não ficou satisfeito com os resultados, o que levou a uma série de cirurgias adicionais. Como resultado, Mickey Rourke está praticamente irreconhecível. Para reparar os danos, Rourke foi submetido a 5 cirurgias no nariz e a um procedimento para reparar uma lesão no osso zigomático. A maioria das cirurgias foi para reparar lesões sofridas durante sua carreira no boxe. No entanto, Rourke admitiu honestamente que fez uma escolha infeliz em relação ao cirurgião que reconstruiria seu rosto. Isso é bom. Isso não é contra você. Ele não é esse tipo de homem. Número 18. Anastasia Pokryshuk, originária de Kiev, Ucrânia, já se submeteu a inúmeros procedimentos estéticos, incluindo Botox, facetas dentárias, correção do queixo e da mandíbula e lipoaspiração. Embora esses tratamentos possam parecer bastante rotineiros no mundo da cosmética, é ao ver os resultados finais da transformação dela que se torna surpreendente. Anastasia iniciou sua carreira como maquiadora aos 26 anos, uma decisão que a levou por um caminho não convencional. O que torna a história dela especial é que ela mesma decidiu aplicar injeções de preenchimento, muitas vezes usando guias online para orientá-la durante o processo.
Ele afirma, como ousadia, seguir procedimentos rigorosos de esterilização para seus equipamentos e administrar a substância de uma maneira que lembra um médico cuidando de um paciente. Sua crença em suas próprias habilidades é inabalável. Como resultado de sua busca constante pela perfeição estética através de injeções de preenchimento, Anastasia percebeu que suas bochechas haviam se tornado excessivamente proeminentes, e essa característica é uma prioridade para ela. Na verdade, ela estava concorrendo ao título de dona das bochechas mais proeminentes do mundo. Em uma entrevista de 2020, ela declarou seu apoio inabalável ao uso de preenchimentos por conta própria, apesar dos alertas de profissionais de saúde preocupados que expressaram sua insatisfação com a decisão. 17. Raji Narinder Singh é uma figura americana multifacetada, conhecida por seus papéis como atriz, ativismo LGBT, escritora, cantora e por sua participação em reality shows. Sua maior fama veio de sua aparição no E! O programa de entretenimento Botched, que narrou sua difícil jornada enquanto ela lutava para remover uma substância semelhante a cimento injetada em seu rosto, seios e quadris. As complicações surgiram de um encontro infeliz com um médico sem licença que realizou injeções de preenchimento de forma incorreta. Após a segunda exibição do programa, grande parte do material problemático foi removido. O legado de Raja Narinder Singh é rico e diversificado. Ela é de etnia Dogla, seu pai era de ascendência indo-trinidiana e sua mãe era de ascendência francesa, afro-trinidiana e polinésia. No final da década de 1990, ela aceitou sua identidade como mulher transgênero e iniciou o processo de transição. Foi uma revelação pessoal profunda que em nada diminuiu sua identidade. Em 2005, Narinder Singh procurou O'Neill Ron Morris, conhecido como Duquesa, para fazer injeções de preenchimento a fim de feminizar seus traços faciais, seios e quadris. A Duquesa, uma figura proeminente na comunidade transgênero de Miami, ficou conhecida por oferecer alternativas acessíveis à cirurgia plástica profissional. No entanto, os materiais de enchimento utilizados revelaram-se uma mistura perigosa de concreto, selante de pneus, óleo mineral e cola, nada parecido com o silicone que Narinder Singh acreditava estar recebendo. Ela levou vários meses para perceber o verdadeiro significado dessas injeções, pois seu corpo reagiu adversamente, resultando em inchaço e nódulos nos locais onde as substâncias nocivas haviam sido injetadas. Nos anos seguintes, Raji Narinder Singh enfrentou uma profunda luta pessoal. Ela tinha tanta vergonha da sua aparência que se isolou, raramente saindo de casa e evitando tratamento para complicações causadas por injeções irregulares. A história dela destaca a importância de tratamentos de beleza conscientes e seguros e demonstra a força do espírito humano diante da adversidade. Número 16. Simon Cowell, o adorado apresentador de televisão e produtor musical inglês, alcançou a fama por seus papéis em programas de televisão de alcance mundial, como The X Factor e Got Talent. Sua transformação drástica nos últimos anos gerou muita especulação sobre se ele teria se submetido à cirurgia plástica. Em 2023, Simon Cowell admitiu abertamente ter se submetido a uma cirurgia plástica. Ele admitiu que, em sua busca por uma aparência jovem, foi a extremos, o que acabou por deixá-lo irreconhecível e semelhante a um personagem de filme de terror. Essa transformação não só surpreendeu o público, como também afetou profundamente seu filho mais novo, Eric, que teria ficado muito chateado com as mudanças na aparência do pai. Em resposta, Simon tomou medidas para retificar a situação. Ele removeu parte dos preenchimentos criados pelos procedimentos e optou por uma abordagem mais sutil, focando em tratamentos faciais em vez de mudanças extravagantes. Além disso, Simon Cowell enfatizou a importância de um estilo de vida mais saudável. Agora ela segue uma dieta equilibrada, mantém-se hidratada bebendo água em quantidade suficiente e demonstra um compromisso não só com a aparência, mas também com o bem-estar, tomando decisões que se alinham a uma abordagem mais equilibrada e holística do bem-estar. Número 15. Neven Ciganovic, um estilista croata de 45 anos e personalidade da TV reality. É conhecido por suas contribuições para a televisão de realidade croata e por seu extenso histórico de cirurgias plásticas. Ele revelou recentemente um efeito colateral incomum de sua cirurgia, uma ereção persistente.
Ciganovic decidiu se submeter a uma terceira cirurgia no nariz em uma clínica iraniana por motivos financeiros, mas de repente teve que retornar a Belgrado. Esse tipo de ereção prolongada é uma condição rara chamada priapismo, causada por uma reação alérgica ao anestésico. Como salienta a Sociedade Francesa de Virologia, esta é uma doença que requer intervenção imediata. A escolha adequada do método de tratamento é crucial para prevenir complicações e disfunção erétil irreversível. Apesar dessa complicação inesperada, Neven Ciganovic permaneceu fiel à sua paixão pela cirurgia plástica, expressando sua disposição em se submeter a outro procedimento para alcançar a aparência desejada e o reconhecimento global. Número 14. Cardi B, uma rapper americana conhecida por sua música, que agrada tanto ao público jovem quanto ao mais velho. É tão honesta quanto suas letras. O que a diferencia é a sua disposição em discutir abertamente as suas experiências com cirurgia plástica, incluindo os erros que cometeu ao longo do processo. Durante uma transmissão ao vivo no Instagram, Cardi B revelou que recentemente fez uma cirurgia para remover suas próteses de glúteos. Fiz a cirurgia em agosto porque muita gente achava que, assim que eu desse à luz, meus seios ficariam maiores imediatamente, que são compostos por 95% de biopolímeros. Ela descreveu o processo como bastante difícil e alertou seus seguidores. Nunca, em hipótese alguma, tome a decisão com base nesse procedimento. Cardi B admitiu que se sentiu pressionada a colocar implantes de silicone durante sua época como stripper e pagou apenas $800 pelo procedimento, que foi realizado em seu porão. Esse procedimento é perigoso porque o preenchimento pode se espalhar por todo o corpo. A pessoa que realizou o procedimento em Cardi B teria sido ligada a um incidente trágico no qual ela morreu em decorrência das injeções. Vale ressaltar que a aversão de Cardi B aos biopolímeros não significa que ela seja completamente contra a cirurgia plástica. Ela admitiu abertamente ter feito uma rinoplastia, explicando que não gostava do nariz do pai e, portanto, decidiu mudá-lo. Cardi B acredita firmemente que, se você está insatisfeito com alguma parte da sua personalidade, pode fazer mudanças, mas é crucial fazê-las de forma segura. Katie Price, personalidade da mídia e modelo inglesa, é uma exceção bem-vinda no mundo das celebridades quando se trata de discutir cirurgia plástica. Ela admite abertamente ter se submetido a inúmeros procedimentos de medicina estética e não hesita em falar sobre as diversas transformações pelas quais passou ao longo dos anos. Ao longo de sua carreira de modelo, Katie se esforçou para manter uma aparência natural. Foi só depois dos 30 anos que ela decidiu mudar e agora, aos 45, faz o que quer sem nenhum escrúpulo. Sua jornada começou em 1999, quando ela aumentou significativamente os seios, passando do tamanho 32B para o 32DD e também refinou o formato do nariz. Em 2006, ela já estava bem encaminhada para se tornar uma humana artificial completa e, em 2011, aceitou isso com orgulho. As transformações de Katie tornaram-se cada vez mais espetaculares. Em 2016, ela decidiu aumentar o volume dos lábios e obter um rosto mais suave e radiante. Apenas 2 anos depois, sua atuação no National Television Awards foi tão diferente que ela ficou quase irreconhecível. O número de cirurgias que ela faz vem aumentando. Ela se submete a procedimentos de aumento de mama anualmente desde 2019. Estima-se que cada uma de suas próteses mamárias pese aproximadamente 2 quilos. Isso fez com que os cirurgiões plásticos se preocupassem com a saúde geral dela. Um dos médicos, o Dr. Scofilax, expressou preocupação com a frequência e a extensão das cirurgias de Katie, enfatizando que isso poderia ser um motivo de preocupação. Para ser sincero, a forma como falo sobre isso não é normal. Embora não possamos ter certeza absoluta da extensão dos procedimentos estéticos aos quais Donatella Versace se submeteu, até que ela mesma os revele, é impossível afirmar que ela não tenha feito nenhum. Donatella Versace, a estilista italiana e irmã de Gianni Versace, tem um rosto excepcionalmente liso e sem rugas, uma visão rara em uma mulher com mais de 60 anos. Existem sinais visíveis que sugerem possíveis melhorias estéticas.
Seu nariz ficou mais fino e pontudo, e suas pálpebras superiores parecem menos caídas. Suas bochechas parecem mais cheias e seus lábios têm um formato diferente, provavelmente devido a implantes nas bochechas e aumento labial. Em 2014, Donatella foi fotografada com uma aparência excepcionalmente brilhante, que, segundo o diretor de cirurgia plástica da clínica, Mark Norfolk, foi resultado do uso excessivo de Botox. Mark explica que o Botox pode fazer com que a testa pareça esticada, brilhante e sem rugas, o que combina com a aparência de Donatella. Mark Norfolk também observa que é raro uma mulher da idade dela não ter rugas ou linhas de expressão na testa, e seus olhos parecem fechados, o que sugere ainda mais que ela possa ter usado Botox. Considerando essas observações, é razoável supor que Donatella possa ter usado Botox ou outros procedimentos estéticos para manter sua aparência jovem. Jackie Stallone, de 91 anos, falou sobre o arrependimento que sente por ter se submetido a cirurgias plásticas. Ela explicou como vários procedimentos mal-sucedidos a deixaram parecendo um esquilo com a boca cheia de nozes. Em uma entrevista íntima, ela falou sobre seus recentes problemas de saúde, um ataque cardíaco que sofreu. Ela também relembrou um ano difícil para ela, no qual sua filha Toni e seu neto Sage faleceram tragicamente em sua casa. Apesar das dificuldades, Jackie, que mora em um apartamento luxuoso em Santa Mônica, perto do oceano, leva uma vida ativa. Ela faz aulas de sapateado 3 vezes por semana, tem um personal trainer 2 vezes por semana e passa 2 horas por dia tocando piano. Jackie não frequenta festas luxuosas de Hollywood, mas acredita em dar o exemplo para as pessoas mais velhas. Como ela mesma diz, tornei-me um modelo para estrelas de cinema quando completei 50 anos, porque o maior medo delas é envelhecer e florescer. Mas quanto mais velho fico, mais popular me torno. 10. A transformação espetacular de Michael Jackson foi, sem dúvida, resultado de cirurgia plástica. A comparação entre fotos de sua juventude e fotos tiradas antes de sua morte, em 2009, revela uma mudança profunda em sua aparência. Relatos de fontes como o Daily Mail indicam que Michael Jackson se submeteu a inúmeros procedimentos, alguns dos quais tinham como objetivo corrigir cirurgias anteriores mal-sucedidas. Sua jornada começou com o desejo de aperfeiçoar seu nariz. Dizem que ele estava tão apavorado com sua primeira rinoplastia que pediu à sua irmã Latoya que se submetesse ao procedimento primeiro, como um teste. Assim que ficou satisfeito com os resultados, ele se submeteu à própria cirurgia em 1979, o que deu início à sua jornada de transformação. A doutora Ida Gorbis, especialista em transtorno dismórfico corporal, estima que Michael Jackson possa ter se submetido a até 100 cirurgias. Alguns desses procedimentos resultaram em mudanças significativas em suas feições, dificultando a determinação de sua etnia. Embora o número exato e a natureza dessas cirurgias permaneçam desconhecidos, o Dr. Wallace Goodstein, que trabalhou com os cirurgiões de Michael na década de 1990, revelou que elas incluíram múltiplas rinoplastias, implantes nas bochechas, cirurgia nas pálpebras e uma reconstrução do queixo fendido. O Dr. Goodstein revelou que Michael será submetido a múltiplas cirurgias a cada 2 meses, às vezes até uma dúzia de procedimentos em cada consulta. Número 9. Rodrigo Alves, que mais tarde se tornou Jessica Alves, é uma personalidade da televisão brasileira britânica que se submeteu a inúmeros procedimentos de cirurgia plástica para mudar sua aparência. Ela nasceu em 30 de julho de 1983, em São Paulo, Brasil, filha de mãe brasileira e pai britânico. Rosa Val Alves. A família do pai dela tinha um histórico de imigração europeia para o Brasil na década de 1940. Inicialmente, eram agricultores, depois passaram a atuar nos setores de supermercados, centros comerciais e imobiliário. Jessica se lembra com carinho de seu avô lhe comprando bonecas Barbie quando ela era criança. Embora Jessica tenha nascido do sexo masculino, ela sempre se identificou como do sexo feminino, e expressou sua identidade de gênero brincando com bonecas e se vestindo de mulher desde muito jovem, por volta dos 3, 4, 5 e 6 anos de idade. Ela acredita firmemente que o gênero não deve ser usado como critério para categorizar indivíduos. Durante a puberdade, Jessica sofreu desequilíbrios hormonais e o excesso de estrogênio levou ao desenvolvimento de tecido mamário.
ela também foi vítima de assédio devido às suas características únicas. Ao longo dos anos, Jessica Alves passou por diversas cirurgias, incluindo uma rinoplastia, que a fez perder o olfato. Sua transformação incluiu mais de 103 procedimentos estéticos, que custaram pouco mais de 500 libras. 000, dos quais 51, em 2018, eram cirurgias plásticas. Número 8. Linda Evangelista, uma famosa modelo canadense que já apareceu em mais de 700 capas de revistas, recentemente enfrentou os efeitos inesperados de um procedimento estético. Embora continue bonita, há uma mudança notável em sua aparência devido ao que ela descreve como uma desfiguração brutal durante um procedimento estético. Linda ficou tentada pelos anúncios de tratamentos CoolSculpting que prometiam redução de gordura sem cirurgia e sem tempo de recuperação. A possibilidade de tratar áreas de pele sensíveis a motivou a experimentar esse tratamento. Como ela mesma admitiu, ela é um pouco vaidosa. Infelizmente, a visita de Linda ao salão CoolSculpting não correu como esperado. Este procedimento aprovado pela FDA, cuja eficácia foi comprovada em muitos casos, não produziu os resultados esperados. Linda fez 7 tratamentos de CoolSculpting entre 2015 e 2016 e, após 3 meses, começou a notar protuberâncias ao redor do sutiã, queixo e coxas. Em vez de perder peso, tudo bem, não posso colocá-los perto do meu corpo. Essas áreas cresceram, endureceram e ficaram dormentes. Após consultar um médico, Linda foi diagnosticada com hiperplasia paradoxal do tecido adiposo, uma condição rara que afeta menos de 1% dos pacientes submetidos ao CoolSculpting. Esse diagnóstico significava que dieta e exercícios não resolveriam o problema. Em resposta às suas experiências, Linda entrou com um processo contra a empresa matriz, Zeltic Aesthetics Incorporated, buscando uma indenização de $50 milhões. 7. Sharon Osbourne. Conhecida por falar abertamente sobre tratamentos de beleza, passou por muitas transformações ao longo dos anos, mas agora decidiu encerrar esse processo. Sua decisão foi influenciada por uma experiência recente. Uma cirurgia plástica facial realizada em 2021, quando ela tinha 70 anos, que, segundo ela, a fez se parecer com um ciclope. O estresse do procedimento a levou a considerar uma nova cirurgia. Sharon percebe que o tempo não está a seu favor e que não pode se dar ao luxo de arriscar outra cirurgia plástica facial depois da última. Sua última cirurgia foi um procedimento tedioso de 5 horas e meia, que a deixou se sentindo péssima. Ela chegou a mencionar ao cirurgião suas preocupações sobre a diferença na aparência de um olho em comparação com o outro. Embora possa parecer que Sharon tenha encerrado as cirurgias plásticas, ela já se submeteu a um número significativo de procedimentos. Em sua autobiografia de 2013, Inquebrável, ela admitiu abertamente que fazia correções, rejuvenescimentos, peelings, tratamentos a laser, colocava facetas nos dentes, fazia tratamentos estéticos ou depilação sempre que sentia necessidade. 6. Priscilla Presley, conhecida por suas colaborações com Elvis Presley e seus empreendimentos comerciais bem-sucedidos, é alvo de constantes especulações sobre uma possível cirurgia plástica. No entanto, os detalhes desses procedimentos permanecem obscuros, já que Priscilla não os confirmou nem os negou. Diversos médicos que viram as fotos dela, mas não a trataram, compartilharam suas observações. Dr. Dave E. David percebeu que o rosto dela parecia artificial devido ao excesso de preenchimento nas bochechas, o que dificultava a abertura dos olhos. O Dr. Anthony Yoon apontou sinais que indicavam um lifting facial, e outros especialistas sugerem possíveis procedimentos de rejuvenescimento da pele que podem ter causado danos irreversíveis. Além disso, especula-se que Priscilla possa ter sido vítima do cirurgião plástico sem licença doutor, Daniel Serrano. Ele realizava os procedimentos em festas de Hollywood, alegando falsamente que suas injeções eram mais eficazes do que o Botox. No entanto, essas injeções continham silicone de grau industrial, normalmente usado para lubrificar peças de automóveis, o que acarretava sérios riscos à saúde. Sim, isso é um desafio. Uma parte de mim esconde muita coisa. Antes de prosseguirmos, aqui estão as escolhas dos nossos assinantes para hoje. Caros espectadores, deleitem-se com a única e inigualável Jocelyn Alice Wildenstein, conhecida como Mulher Gato por seu visual singular inspirado em felinos. E não, você não está vendo uma miragem.
Ele tem mais de 80 anos e uma aparência completamente diferente da dos outros mortais. Prepare-se para esta revelação. A própria mulher afirma que sua aparência única não é resultado de inúmeras cirurgias plásticas, mas sim uma herança de suas origens suíças. Queijo suíço, relógios suíços e agora segredos de beleza suíços. Estamos aprendendo muito hoje. Mas é aqui que a coisa complica, meus caros espectadores. Jocelyn poderia ter admitido ter feito uma pequena cirurgia plástica multimilionária apenas para dar aos seus olhos um charme felino e hipnotizante. Sabe, uma metamorfose tão cotidiana. E quando você pensa que já ouviu de tudo, as coisas se complicam. Ela tem um pequeno problema porque, por ordem judicial, não pode mais usar sua pensão alimentícia para procedimentos estéticos. É como dizer, desculpe, não há mais buffet de cosméticos para você. Apesar de ela afirmar que sua pele é naturalmente macia como o chocolate suíço, muitas pessoas não conseguem se livrar da sensação de que há algo mais por trás disso. Eles ficam perguntando, ela fez isso ou não? Bem, pessoal, chegou a hora do debate. O que você acha disso? É puramente genética suíça ou há algo mais envolvido? Por favor, deixe seus comentários. Número 5. Heidi Montag, conhecida por seu papel na série de TV Laguna Beach, aprendeu uma lição valiosa. Só porque algo é gratuito não significa necessariamente que seja a escolha certa. Ela se submeteu a inúmeras cirurgias plásticas, das quais agora se arrepende. Sua transformação começou quando ela recebeu uma oferta de tratamentos de beleza gratuitos, prometendo milhares de dólares em tratamentos sem custo algum. No entanto, o que aconteceu foi muito diferente do que ela esperava. Heidi foi submetida a uma cirurgia exaustiva de 16 horas, que consistiu em um total de 10 procedimentos em um único dia. Pior ainda, ela recebeu uma dose excessiva de analgésicos opioides, o que a levou à beira do colapso. Isso fez com que ela se sentisse frágil e fraca durante toda a sua recuperação. Aos 23 anos, ela já se submeteu a diversos procedimentos, incluindo lifting de sobrancelhas, redução do queixo e injeções de Botox. Heidi percebeu que, na verdade, nunca precisou dessas cirurgias. O conselho dela para quem está considerando a cirurgia plástica devido a inseguranças com a aparência é consultar especialistas e pessoas queridas e tentar entender as razões subjacentes a esses sentimentos. Embora Heidi não seja contra a cirurgia plástica, ela quer destacar os aspectos menos glamourosos das mudanças corporais. Ele enfatiza que as pessoas normalmente olham para fotos de antes e depois, sem perceber os desafios e dificuldades que podem surgir durante o processo de recuperação. Joan Van Ark, uma atriz renomada, optou por não revelar publicamente sua experiência com cirurgia plástica em entrevistas. No entanto, a análise visual de suas fotos antigas e recentes sugere, sem dúvida, que ela se submeteu a procedimentos estéticos, provavelmente várias vezes. Em fotos antigas, Joan parecia mais natural, enquanto em fotos mais recentes sua pele parece visivelmente mais firme. Alguns especialistas especulam que ela possa ter se submetido a diversos procedimentos, incluindo lifting facial, injeções de colágeno, implantes nas bochechas, botox e um possível lifting de sobrancelhas. Apesar de sua popularidade em programas de TV e filmes, foram as potenciais melhorias cirúrgicas que chamaram a atenção. Uma pessoa que viu Joan em 2020 notou que a aparência de seu rosto parecia antinatural, quase como se ela estivesse derretendo. O cirurgião plástico Dr. Anthony Young sugeriu que sua transformação significativa pode ter sido resultado de uma extensa cirurgia plástica, possivelmente incluindo 1 ou 2 liftings faciais, resultando em um tensionamento excessivo do pescoço e da linha da mandíbula. O Dr. Young também observou que a testa da mulher era lisa e sem rugas, provavelmente resultado da aplicação de Botox e de um lifting de sobrancelhas. Embora não possamos confirmar definitivamente nenhum procedimento cirúrgico sem o conhecimento de Joan, diversas especulações indicam que essas alegações podem ter algum fundamento. Como diz o ditado, onde há fumaça, há fogo. E o Kevin pode ter colocado a mão sobre a boca ou algo assim, mas para nós era apenas uma piada interna. Eu não ouço, eu não falo, eu não vejo o mal. Número 3. Carrot Top, cujo nome verdadeiro é Scott Thompson, é um ator e comediante muito conhecido, apreciado por sua personalidade vibrante e performances únicas de stand-up comedy. Ele já participou do programa The Tonight Show com Jay Leno,
e trabalhou como comentarista para o Cartoon Network. Apesar de suas conquistas na comédia, a aparência em constante mudança de Carrot Top tem gerado especulações sobre uma possível cirurgia plástica. Ao se aproximar dos 50 anos, sua aparência oscilava. Num momento estava magro, no seguinte musculoso e depois magro novamente, o que levantava dúvidas sobre se isso se devia a escolhas de estilo de vida ou a procedimentos estéticos. Em resposta aos rumores de cirurgia plástica, Carrot Top negou veementemente qualquer envolvimento em tais procedimentos. Ele atribui seu rosto tonificado e maxilar definido a uma mudança de estilo de vida e enfatiza que seu programa de exercícios dedicado é a força motriz por trás de sua transformação física. Ele diz em tom de brincadeira que, se fizesse cirurgia plástica, provavelmente ficaria ainda melhor, mas afirma que não se submeteu a nenhum procedimento desse tipo. Essa almofada é perfeita para quando você transa com alguém feio ou feia. Ela tem um saco de papel embutido. 2. Apesar da recusa categórica dos médicos em realizar mais cirurgias, Pixie Fox, uma mulher que passou por uma série de procedimentos extraordinários, permanece firme em sua busca para se tornar uma personagem de desenho animado viva. Sua jornada envolveu enormes sacrifícios, e os médicos que desempenharam um papel fundamental em sua notável transformação declararam que não participarão mais de seus empreendimentos incomuns. Originária da Carolina do Norte, Pixie Fox, de 33 anos, tornou-se uma figura proeminente no campo da cirurgia plástica extrema. Suas transformações impressionantes lhe renderam até mesmo uma participação no programa de TV Botched, onde os cirurgiões Terry DeBrown e Paul Nassif decidiram que já era o suficiente. A lista de procedimentos pelos quais Pixie Fox passou inclui a quebra deliberada de sua mandíbula para reduzir o contorno do seu rosto. Acabei de fazer um lifting facial com efeito teia de aranha. Cirurgia nas orelhas para deixá-la parecida com uma elfa. Remoção de 6 costelas. 4 cirurgias de aumento de mama. Inúmeras injeções de preenchimento labial e injeções de gordura sob os olhos. Ela também se submeteu a 2 cirurgias de lipoaspiração, um lifting de sobrancelhas e glúteos, além de diversos outros procedimentos. Curiosamente, ela decidiu fazer uma cirurgia nos olhos para mudar a cor deles. Uma cor de olhos incrível e vibrante que realmente chama a atenção. Os olhos são a primeira coisa que você vê quando olha para alguém. Em sua busca incessante para se parecer com a personagem de desenho animado, Pixie Fox se submeteu a mais de 20 cirurgias plásticas e essa transformação implacável levou os doutores Nassif e DeBrown a se recusarem a permitir que ela se submetesse a mais procedimentos. Apesar disso, ela permanece firme em sua visão da vida. Além dos procedimentos aos quais já se submeteu, ela expressou o desejo de realizar publicamente um transplante de cílios e de se submeter a um tratamento para transformar suas áreas íntimas em um conceito único e não convencional que ela chama de pequena flor. Sua trajetória é sem dúvida notável e demonstra os extremos não convencionais aos quais algumas pessoas estão dispostas a chegar para alcançar a aparência desejada. Conversamos bastante e finalmente ele concordou com a cirurgia. Número 1. Zhou Shuna é uma das pessoas mais jovens apresentadas aqui. Ela é uma influenciadora chinesa de 17 anos que ficou famosa na plataforma de mídia social Weibo. Sua atividade online se concentra em seu longo histórico de cirurgias plásticas e narra sua notável transformação de uma garota de aparência comum em um ícone com aparência de boneca em apenas 3 anos. Surpreendentemente, ela já passou por mais de 100 cirurgias, sendo a primeira quando tinha apenas 13 anos de idade. Durante seus anos escolares, Zhou Shuna enfrentou o ridículo de seus colegas de classe, que a provocavam com apelidos, contavam piadas cruéis e a faziam realizar tarefas difíceis relacionadas à limpeza da sala de aula. Ela percebeu que sua vida poderia melhorar se mudasse sua aparência, então convenceu seus pais a financiarem sua cirurgia de pálpebras duplas. Apesar das tentativas iniciais de desencorajamento, Zhou notou uma mudança significativa na forma como os outros a tratavam após sua primeira cirurgia. Após esse procedimento inicial, Zhou se submeteu a outros procedimentos cirúrgicos, incluindo preenchimentos, cirurgia na cartilagem da orelha, cirurgia para realçar os olhos, tipo Barbie, implantes mamários e lipoaspiração.
O ritmo de suas cirurgias diminuiu com a chegada da pandemia de Covid-19 à China, mas ela ainda conseguiu se submeter a 20 cirurgias no último ano. Apesar dos graves efeitos colaterais do vício em cirurgia plástica, como perda de memória e cicatrizes permanentes, Zhou Chuna acredita que vale a pena. Segundo fontes, seus pais gastaram mais de $620 mil em suas cirurgias e ela ameaçou abandonar os estudos caso eles não financiassem os procedimentos. A história de Zhou Chuna é um exemplo vívido da complexa interação entre autoimagem, pressão social e a busca constante pela beleza. Obrigado por se juntar a nós. Até a próxima!